Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos teus servos, Pai, que seguem as tuas pisadas, ó Deus, que está no caminho, Senhor, buscando te servir, te agradar, prestando, Senhor, um culto ao teu nome e um serviço ao teu povo. Deus bendito, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Deus santo, abençoe e guarda os nossos irmãos. Na cidade, Senhor, guarda os teus servos, livra do perigo, cerca de cuidados, dá a tua graça, Senhor, revestindo cada um de graça para viver. Querido Senhor, no campo, toma em tuas santas mãos, dando aos teus servos, Pai, a tua presença, a tua graça, a tua bênção, Senhor, cada um vivendo na sua realidade. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, guarda cada família, as criancinhas, a juventude, Senhor, os pais, os avós. Senhor, guarda os idosos, viúvos, viúvas, toma em tuas santas mãos. Pai querido, reveste cada um de graça, dando, meu Senhor, a sabedoria para escolher estar na tua presença, na tua casa, fazendo, Senhor, a tua obra. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso trabalho tem a finalidade de trazer a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Muitos não têm a Bíblia. Leia a Bíblia Sagrada. Muitos não sabem ler. Num universo tão diversificado quanto o nosso, muitos não têm aptidão para ler a Bíblia Sagrada. Alguns até dizem para a gente, eu começo a ler, mas não entendo, aí dá logo sono, e isso acontece. E nós sabemos muito bem a diferença das coisas, a falta de incentivo, a falta de treinamento, educacional, a falta de uma palavra amiga para incentivar, para ajudar. Existem vários fatores que fazem as pessoas não ter esse apego à Bíblia Sagrada. Uma outra coisa que esta atinge todo mundo e a mim é aquele confronto que a Bíblia Sagrada faz com a nossa atitude. O sujeito todos nós, a possibilidade de pegar na Bíblia para fazer uma leitura curiosa, matar uma curiosidade, conferir uma coisa que ouvimos acolá, e de repente a gente é exortado pela forma como estava fazendo, como estava pensando. Então é uma bênção a gente estar na presença de Deus, buscando. E o nosso desejo desde o começo foi este: incentivar, orientar e ajudar no que diz respeito à palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus na instrumentalidade de homens especiais, mulheres especiais, não especiais no sentido humano de ser, ele é filósofo, é poeta, ela é cantora, é isso, é aquilo, não. Especiais no sentido de serem tocados por Deus, revestidos do Espírito de Deus,
para atender essa necessidade do povo de Deus, proclamando a palavra, o poder, as promessas do Senhor e, claro, também a exortação, a consolação. O nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 24. 19 a 24, um texto aparentemente pequeno, com uma grande lição. Louvado seja Deus. Atos 11, 19. Os que foram dispersos por causa da perseguição na época de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas havia entre eles alguns varões chíprios e sirenes, e, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número se converteu, crendo no Senhor. E a fama destas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. É um belíssimo testemunho das Escrituras em relação ao trabalho da igreja. Vamos orar. Querido Senhor, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra, suplicamos agora, Senhor, pela Tua igreja na cidade, no interior, a Tua igreja no interior do Brasil. Guarda os meus irmãos, meu Senhor, em municípios mais afastados, não tributários, sem recursos. Senhor, opera na vida da igreja. Abençoa e guarda os teus servos, tenha compaixão da tua igreja. Ó Senhor, levanta lideranças, homens de Deus, mulheres de Deus, homens e mulheres escolhidos pelo Espírito de Deus para a ministração, orientação e edificação da tua igreja. Pai bondoso, Senhor Deus querido, olha para nós, nos dá, meu Senhor, a graça para perseverar. Dá vitória a cada servo teu. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus não foi pega de surpresa. Jesus tinha falado para os seus discípulos antecipadamente que eles iriam ter problemas. Jesus tinha falado para os discípulos de João, ainda cedo, no começo do seu ministério, 2 anos, mais de 2 anos, um pouco, antes da sua morte e ressurreição. João estava na cadeia e enviou 2 discípulos para falar com Jesus e perguntar se ele era realmente o Messias ou se deveriam esperar outro. E Jesus disse para eles que eles falassem para o João o que tinha visto e ouvido. Aqui os mudos falam, os coxos andam, os cegos veem, os pobres são evangelizados e
Bem-aventurado quem não se escandalizar. Aí eles voltaram, e Jesus falou para os seus discípulos sobre João. João foi um dos maiores e, na verdade, o maior. Na visão de Jesus, Jesus era mais uma forma de ele comprar uma briga com os judeus, com aquele povo lá, com os fariseus e tal. Porque Jesus colocou João, era no sentido espiritual, mas os outros não tinham nada de espiritual, podiam ficar endiabrados. Os fariseus, os doutores da lei, não tinham nada de espiritualidade. Então, quando Jesus diz que entre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João, Jesus está dizendo que João era maior do que Abraão, que João era maior do que Davi, que João era maior do que Moisés. E isto era seria um motivo de rejeição profunda, porque os judeus tinham exatamente esses nomes como sendo uma espécie de pais da nação. Abraão era o pai no aspecto físico, o pai no aspecto de geração. O Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 príncipes das 12 tribos, e está aí a nação de Israel. Então, Jesus, há 2000 anos, Jesus falou há 2000 anos que João tinha sido maior entre os nascidos de mulher. Era uma coisa terrível em relação aos judeus. Mas os judeus carnais, eles iam rejeitar Jesus de qualquer maneira. O Senhor Jesus tinha, na verdade, atiçado, como ele disse, tinha acendido o fogo. Tinha proclamado os valores do reino de Deus e não os valores do legalismo. Jesus tinha falado do espírito da lei e não da letra morta da lei. E eles faziam da lei o seu grande cavalo de batalha, e eles mesmos rejeitavam a lei, porque eles distorciam a lei, eles faziam muitas coisas contrárias à lei, e Jesus reprovou terrivelmente. Então, devido ao ministério de Jesus, devido à formação da igreja, uma igreja formada por leigos, quem era o Estevão? Foi formado aonde? Em lugar nenhum. Quem era o Barnabé? Formado aonde? Em lugar nenhum. Era um cidadão possuidor de umas terras lá na ilha de Chipre. Nada especial a respeito de Barnabé. Quem era o Pedro, Tiago e João? Eram pescadores. Quem era o Filipe? Era um dono de aras, lá, um criador de cavalo. Assim interpretam o nome dele, não sei se seria verdade. Que o Filipe, a ocupação dele era essa, não sei. Resultado, quem eram as mulheres que andavam com Jesus? Maria Madalena, Maria de Cleófas, a Maria, mãe do Senhor Jesus, por vínculos do coração. Maria não teve uma função específica. Jesus não disse, mamãe, vem aqui, faça uma oração. Eu conheci alguns que a mãe acobertava o filho, o filho acobertava a mãe, e os dois eram desobedientes. Não havia isso na obra de Jesus. Vem cá, mamãe, veja aqui, dá aqui o seu... dê aqui um parecer, faça isso, faça aquilo. Não tinha. A Maria Rainha é a invenção dos demônios, porque a mãe de Jesus Cristo foi uma serva do Senhor na sua pureza e simplicidade. Sofreu mais do que as demais mulheres. Pelo que ela experimentou, Maria foi uma sofredora. Então, feita a obra de Deus por Jesus, começou a continuar, começou a ser feita pelos discípulos. E começou a perseguição.
Neste momento de cruel perseguição, o Estevão foi apedrejado. E depois do apedrejamento do Estevão, ficou inseguro para os discípulos, então eles foram expulsos. Os apóstolos ficaram, eles tinham medo do povo, não queriam mexer com os apóstolos. Mas os discípulos, aquela multidão, tudo foram expulsos. Atos 11, 19 diz: e os que foram dispersos, os que foram espalhados, expulsos, por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, hoje é Líbano, a Fenícia, Chipre, hoje é lá na Antioquia, lá na ilha de Chipre, que é antigo Quintim, a Chipre, na linguagem dos gregos. E também Antioquia, na Síria. Mas eles iam calados, assustados, porque toda a região estava sob o domínio romano. Os romanos, a pedido dos judeus, tinham executado Jesus. E estes discípulos saíram calados. Mas entre estes que haviam sido expulsos, que haviam sido dispersos, tinha pessoas de Chipre, tinha chíprios, pessoas da ilha, tinha chíprios, e tinha pessoas da Cirenaica, tinha sireneus. Tem uma versão que fala de sirenenses, outra sireneus. E estes eram convertidos, não chamava atenção por não serem judeus, julgavam ter mais liberdade e falaram de Jesus. Falavam do Evangelho, proclamavam Jesus. Enquanto os outros todos calados para se prevenir, se precaver das maldades, perseguições e brutalidades, tais quais haviam levado Estevão ao apedrejamento, saíram calados. Mas os chipriotas e os sirenaicos, os sirênios, eles foram anunciando aos gregos, as pessoas gentílicas, pessoas não judias, os fatos, os atos, o nome, a história do Senhor Jesus. O versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles, ou seja, o poder de Deus estava na vida deles e o poder de Deus estava nas palavras deles. E um grande número de pessoas, dentre os gentios, dentre os gregos, o termo grego, neste aspecto, não se refere a pessoas nascidas na Grécia, mas sim pessoas não judias. Um grande número creu e se converteu ao Senhor. E em Jerusalém, os discípulos lá, sofrendo também as mesmas dificuldades, os discípulos sofrendo porque tinha visto a igreja ser espalhada, desbaratada lá no cenáculo. Mas a igreja existia lá em Jerusalém. Não estava tendo liberdade, mas ela era real. Então, a notícia que os gregos haviam recebido a palavra anunciada pelos chipriotas e sirenaicos chegou aos ouvidos dos apóstolos e eles enviaram para lá, para
Antioquia, para aquelas regiões, enviaram o Barnabé. Enviaram o Barnabé. Ele foi para Antioquia. Quando ele chegou, ele ficou encantado, maravilhado, porque a obra era patente. E o texto, no versículo 23, diz que ele viu a graça de Deus. Ou seja, o resultado daquela evangelização, motivada pelo encorajamento dos chipriotas e cirenaicos, que julgavam não sofrer uma reprimenda maior por não serem judeus, e aconteceu de fato, eles serem deixados em paz, mesmo que momentaneamente. E houve esta manifestação do poder, e quando o Barnabé chegou, o texto diz que ele viu a graça de Deus. Ele se alegrou pelo que viu. E ele exortou aquelas pessoas que receberam o Senhor, que receberam o batismo, que estavam ali ao lado dos anunciadores de Chipre, anunciadores de Cirenaica. O Barnabé exortou a eles: permaneçam, se encorajem, vocês estão certos, o Senhor é convosco, sejam perseverantes, permaneçam no Senhor com propósito de coração. O propósito de coração faz toda a diferença. Não eram aventureiros, não estava querendo nada, buscando posição, buscando recurso, nada. Eram servos de Deus. E o versículo 24 descreve o Barnabé. Barnabé era um homem de bem, homem de Deus, homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé, um homem que tinha graça na sua vida e, digamos, aumentou o vigor daquela nova igreja, daquele trabalho que estava florescendo em Antioquia. O texto diz que muita gente se uniu ao Senhor. Ninguém se une ao Senhor sem obedecer à palavra. Se uniram ao Senhor porque receberam a palavra, receberam de graça, sabia que era de graça, a obra era de graça, era a salvação na pessoa bendita de Jesus, e era de graça. Esta é a mensagem que eu anuncio. Esta é a palavra de nosso Senhor. Você pode dar presente de Bíblias, você pode dar presente de roupa, você não pode fazer coisíssima nenhuma com a intenção de subornar. Você pode fazer com a função e a intenção de reconhecer o trabalho de quem faz, a necessidade dos que são realmente necessitados e tudo, mas é de graça, esta obra é de graça. Tem que ser feita por homens de bem, homens cheios da graça de Deus, homens que são realmente testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando estes homens são levados a uma posição espiritual pelo Espírito de Deus, com o aval e reconhecimento da igreja, Deus opera na vida deles e na vida dos outros. Por isto é que o texto é tão claro e enfático. Muita gente se uniu ao Senhor. Não se tornaram protestante ou gospel ou cristão de meia tigela. Não, eram unidos com Cristo na virtude, no poder, na obediência, na graça, na unção, na humildade e no fervor. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma rica e maravilhosa, de uma maneira poderosa, para a gente fazer a obra de Deus sem buscar nada que não seja a glorificação do seu maravilhoso nome.
vamos fazer a intercessão. A intercessão começa eu vou começar a orar aqui, a intercessão de hoje, exclusiva pelo meu pastor Davi Guedes, pela sua família e pela nossa igreja. É aqui uma igreja bem pequena que sofreu alguns reveses e é a igreja que nós vimos nascer, nós vimos ser lançadas as primeiras pasadas de terra, de areia, de concreto, e hoje é o nosso santuário. Orar pelo pastor Davi, orar pelos os músicos, orar pelos diáconos, orar pelas irmãs que fazem um trabalho belíssimo e que Deus possa realmente engrandecer a sua igreja em todo lugar, quando homens de bem se levantam para fazer a obra e as pessoas se unem ao Senhor pela fé. Bendito Deus. Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pela tua graça. Agora, meu Senhor, te apresentamos, Pai, a tua igreja na cidade e no interior. Guarda cada ministro teu. Abençoa, meu Senhor, cada igreja, suas congregações, homens e mulheres, meu Senhor, que na dinâmica do Evangelho trabalham para exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor, e beneficiar as pessoas com a mensagem da vida eterna. Amado Pai, guarda os meus irmãos em todo lugar. E agora, especialmente, meu Senhor, eu te apresento o pastor Davi, a irmã Fátima, a família deles. Toma em tuas santas mãos, Pai, sua filha, seu filho, seus netos, guarda cada um. E a nossa igreja, Senhor, toma em tuas santas mãos, abençoando os diáconos da igreja, abençoando, meu Senhor, os músicos, abençoando, meu Senhor, os cantores, as ministras do louvor. Guarda cada um, meu Senhor, que ministra o louvor na tua casa, o ministério feminino, toma em tuas santas mãos, dá graça. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, abençoa os nossos amados irmãos também em Itapipoca. Guarda, meu Senhor, pastor Miquel, sua esposa, suas filhas, cada um dos teus servos ali. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.